vai sumindo, o crente vai à sua casa para orar, e todos juntos já começam a clamar. Estou as bênçãos, Deus começa a derramar. Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como uma vez estamos aqui juntos meditarmos na palavra de Deus, lermos a palavra do Senhor Jesus. Eu quero, antes de nós lermos, eu quero orar, pedir para Deus nos dar a sua bênção. Senhor nosso Pai, nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, tua graça, a inspiração divina e a revelação gloriosa do Senhor, para que possamos transmitir a tua palavra sob a direção gloriosa do Espírito Santo. Coloca, Pai, o teu conselho em nosso coração. Peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, graças a Deus que Deus tem nos concedido mais essa oportunidade para que pudéssemos transmitir mais uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Eu quero ler a palavra de Deus junto com vocês e quero ler capítulo 12 do livro de Eclesiastes. E nós vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, é a retidão. Palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, fixado pelo mestre das congregações, pelo único pastor. E demais, meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque ele é o dever de todo homem. E trazer juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aqui, Pregador, não é? Esse livro que também foi de autoria de Salomão. E nós lemos como começa a dizer que o pregador, ele procurou achar palavras agradáveis, palavras que agradassem as pessoas para quem ele estava falando. Mas nós vemos aqui que quando ele está aqui no fim já deste livro, ele já falou bastante, já deu muitos conselhos, mas ele está aqui terminando dizendo: demais disso, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. Mas o grande conselho, eu acho que essa é a chave principal, o maior conselho deste livro e até desse pregador é esse conselho: de tudo que se tem ouvido, o fim é esse: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem.
O dever de todo ser humano é temer a Deus, ter o temor de Deus no seu coração. Temer a Deus, respeitar o seu nome. A Bíblia nos diz que entre os judeus antigos, eles tinham a ordem de não tomar o nome de Deus em vão. E até hoje, eles não tomavam o nome de Deus em vão. E por eles não tomar, não falar, não citar o nome de Deus, então essa pronúncia se perdeu. Então, o nome de Deus é colocado lá 4 consoantes. Mas nós não sabemos como é corretamente que se deve chamar. Se é Javé, se é Iavé, se é Jeová. Então nós não sabemos. Então por isso eles não chamavam Deus pelo nome que Deus mesmo se deu a conhecer, porque estava escrito para não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles tinham esse temor. E daí então começaram a chamar a Deus de Senhor. Bom, mas isso não tem problema, né? Porque nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. E se nós procurarmos, não é? Quando Jesus diz que na sua oração do Pai Nosso, Ele diz: Pai, santificado seja o teu nome. Mas qual nome? Se nós perguntássemos, estivéssemos aqui agora perguntando para Jesus: Senhor, qual é o nome de Deus? Mas todas as vezes que Jesus Cristo se dirigiu a Deus, Ele chamou de Pai. Pai, né? Todas as vezes. E por último, Ele disse: eu vou para o meu Pai e o vosso Pai. Mas o temor de Deus é o respeito. Então, eu estou falando sobre isso para ver como que aqueles primeiros, judeus, respeitavam, tinham o temor do nome de Deus e da pessoa de Deus. Mas isso é o dever de todo homem. Então nós vemos, irmãos, como que as pessoas pensam, o ser humano tão frágil, tão pequeno, basta um sopro e o homem deixa de existir. Nós temos visto nesses últimos dias um tempo de aflição e angústia sobre a terra. Um vírus tão pequeno que ninguém pode nem enxergar tem destruído, tem matado. O homem não é nada. É como a Bíblia diz, é pó e cinza. E muitas vezes ainda não quer ter o temor de Deus no seu coração. A Bíblia diz que o homem temer a Deus, ter o temor. E nas Escrituras, o homem é um pó, a vida é sono, à noite passa rápido, de manhã é como uma flor que se desabrocha, vem o sol. Quem é o ser humano para desafiar a Deus, zombar de Deus, zombar de Jesus? E muitas pessoas zombam, desfazem. Isso não tem nada a ver com religião. Nem tem nada a ver se uma religião é boa, se não é. Não estou falando de religião, que até para mim todas as religiões
desde que não são aquelas que destruam, queiram destruir as pessoas. Eu não sei se existem, mas se tiver alguma religião que quer até matar gente para fazer sacrifício, bom, isso não presta. Mas as religiões que não estão aí para fazer mal para ninguém, ora, por que eu vou dizer que não é boa? Todas as religiões são boas, não é? Se nós sentarmos para ouvir um religioso e ele nos contar da sua religião, a religião não vai, em nenhuma delas vai dizer para nós maltratarmos outra pessoa, destruir outras pessoas. As religiões são boas. Então, mas eu não estou falando de religião, estou falando de Deus, que precisa ter o temor de Deus. O ser humano se distanciou de Deus e muitas vezes zomba de Deus pensando que Deus é uma pessoa frágil igual ele. E nós vemos, irmãos, que angústia entre as nações. Entre as nações. O povo conhecendo que nós não somos nada. Não somos nada. Para muitas vezes eu ter ouvido pessoas abrir a boca, blasfemar de Deus, zombar de Deus, blasfemar do Senhor Jesus Cristo, zombar de Deus, brincar com Jesus Cristo, no carnaval, nas festas populares, tanto uns que zombam quanto outros que apoiam. E ainda eles dizem que todos têm direito de expressar seus pensamentos. Sim, expressa seus pensamentos, mas não zomba de Deus. De Deus não se zomba. A Bíblia já nos alerta que Deus não é para ser zombado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, tudo que ele semear, ele vai colher. Esse conselho do pregador é maravilhoso. Que conselho maravilhoso de tudo que você tem ouvido, seja na tua religião, seja na escola, seja entre os amigos, onde quer que você esteja, de tudo que você tem ouvido, o fim é só um: teme a Deus, tenha o temor de Deus, tenha o temor de Deus, porque Ele é todo poderoso, e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O dever de todo homem é temer a Deus. Tanto é que se existem tantas religiões, é porque a gente vê, não é, o desejo que o ser humano tem, que a alma do ser humano tem sede de Deus, quer encontrar-se com Deus. Então muitas pessoas criam uma religião, outro cria outra, mas qual é o alvo? É querer encontrar-se com Deus. Eu já vi tantas pessoas dizer: toda religião leva a Deus, toda religião é boa. Meu amigo, independente de religião, eu estou comentando religião porque ninguém tem direito de falar mal de nenhuma religião, desde que essa religião não esteja fazendo mal para ninguém, né? Como é que eu posso falar mal de uma religião se não está fazendo mal? A não ser que exista, vou repetir novamente, uma religião que está sacrificando seres humanos. Aí não presta, aí todo mundo sabe que não vale nada, isso aí é um crime amaldiçoado. Mas se a religião não está fazendo mal, é boa. Então religião, cada um tem a sua. Agora, o temor de Deus, né? Todos nós devemos ter o temor de Deus. É o dever de todo homem. Então você tem sua religião, mas você precisa ter salvação, né? A religião sua pode ser boa, a minha pode ser boa, de outra pessoa pode ser boa.
Então, nós temos que ter a nossa religião, não tem problema. Mas o importante é termos certeza da nossa salvação. Procurar descobrir como ter essa salvação. Como nós vamos ser salvos? Como ter salvação? Como ter vida eterna? Como eu posso ter vida eterna? Quem é que pode proporcionar, me dar essa vida eterna? Então, agora deixando a religião de cada um, que eu considero que todas são boas, vamos partir para outra parte. Vamos seguir à frente e agora falar de salvação. Salvação, independente de religião, ela está numa pessoa. A salvação está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. A salvação, ela foi enviada do céu através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele veio para salvar, buscar o que se havia perdido e para pagar o nosso resgate. Ele pagou o preço por nós. O preço do resgate que Ele pagou não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro, seja de qualquer país. Não. Ele nos resgatou e nos comprou com o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo. Foi a moeda para pagar por minha salvação, para pagar a tua salvação, para resgatar a humanidade. E não há outra forma. Não há outro meio, não há outro sacrifício. A pessoa pode fazer boas obras, a pessoa pode procurar ser bom, é o nosso dever. Fazer boas obras é o nosso dever. Amar o nosso próximo, mas isso não salva. A salvação é bem mais cara do que isso e custou o sangue inocente e puro, sem pecado, sem nunca ter pecado, do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós temos ouvido, o fim é teme a Deus. Então a humanidade precisa temer a Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir a ajuda de Deus, se humilhar diante de Deus, ter o temor de Deus, porque nós temos visto o sofrimento, a angústia e a tristeza. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas muitas vezes nós vemos tantas pessoas blasfemando, zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que não pratica, mas que apoia, também faz parte, é cúmplice, está praticando junto. Nós vemos aí pelos meios de comunicações, expressa para quem quer ver e ouvir, como zombam de Deus, zombam de Jesus Cristo, e a própria mídia fica quieta. E se alguém sai em defesa do nome, da pessoa, de Deus e Jesus, há aqueles que dizem, não, todos têm o direito de expressar, de opinar, dar opinião, opinar. Sim, o temor não vem. Então nós temos visto, estamos vivendo nos dias, como Jesus disse, é como nos dias de Noé. O povo esqueceu-se de Deus. Jesus disse que quando ele vier vai ser como no dia de Noé. O povo não estava mais lembrando de Deus. Eles comiam, bebiam, faziam festas, é o que nós vemos.
Uma festa acaba, já está projetando outra. Uma outra vem, já está projetando outra. Já estão trabalhando. E é festa, comer, beber, brincar, jogar, zombar de Deus. Mas Jesus disse que assim foi nos dias de Noé. E ele disse que nos dias que ele vir buscar a sua igreja vai ser assim também. Que naqueles dias o povo comiam, bebiam, casava, dava em casamento, estava aí na orgia do mundo, até o dia em que Noé entrou na arca, junto com a sua família, fechou as portas que Deus mandou o dilúvio. Na hora da angústia, da agonia, em que a morte vinha para destruir, o povo correu, bateu na porta da arca, para que Noé abrisse aquela porta, mas a Bíblia diz que Deus havia fechado a arca por dentro. Irmãos, nós temos visto que Jesus disse que vai ser desse jeito, do jeito que foi nos dias de Noé, vai ser nos nossos dias. E nós estamos vendo o povo comendo, bebendo, brincando, zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo, fazem brincadeira, falam coisa de Jesus que se falar de um homem nessa terra, se falar de um político, ninguém tem direito de falar de ninguém, mas se falar, eles são processados, tem que responder um processo violento ou ficar preso. Mas de Jesus pode falar, pode zombar de Jesus Cristo. De Deus pode zombar. É uns dias difíceis, onde o povo se esqueceu praticamente de Deus. Nos dias de Noé, Jesus disse que salvou-se do dilúvio 8 pessoas. Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas, 8, diante de uma grande. E nos nossos dias, quantos estão preparados? Se Jesus voltar agora, o que vai acontecer? Se Jesus vir hoje, o que vai acontecer? Então nós sabemos, irmãos, que o mundo esqueceu-se de Deus. Por isso que nós temos visto as angústias entre as nações. E nem assim eu tenho visto o povo se humilhar. Corre de um lado para o outro, pede socorro. Mas eu não vi ninguém ainda se humilhar, pedir para Deus perdoar, Deus ter misericórdia das blasfêmias, das insinuações contra Deus, contra Jesus Cristo. Então, meus amigos, mas eu quero ler mais um versículo da palavra de Deus. Já no passado, o profeta Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, ele diz assim, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Se Deus não fosse um Deus de misericórdia e bondade, né? O povo já tinha sido consumido. O povo já tinha consumido, tinha restado quase nada. Mas Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade. Meus amados irmãos, meus amigos, se você perguntar para mim, é Deus que está
judiando do povo, castigando o povo. Eu, particularmente, não acredito que é Deus que está fazendo isso. Porque Deus não quer o mal para ninguém. Deus quer o que é bom. Deus nunca vai querer fazer você sofrer, ou eu, ou qualquer pessoa. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que tem misericórdia. É um Deus bom, é um Deus que cada manhã a misericórdia dele se renova. Cada manhã, ao me despertar, eu lembro, poxa, passou um dia hoje dessa manhã, todas aquelas misericórdias de Deus está renovando para mim, aleluia, oh glória a Deus, é um Deus de misericórdia, Deus bom. Mas irmãos e amigos, todo ser humano tem sobre si a graça de Deus, todos, eu, você e todo ser humano em toda a terra, tem sobre si a graça de Deus, para nós não sermos destruídos. Se não for a graça de Deus sobre a humanidade, Satanás já teria destruído tudo. Príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Existe um espírito, irmãos, que opera na vida de todo ser humano, existe um espírito de desobediência, e todos são guiados por esse espírito dor. Aí nós andávamos também, mas Deus aqui diz, entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus das misericórdias, as misericórdias do Senhor, Ele é riquíssimo em misericórdia, e diz aqui, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo. É essa graça. Quero falar um pouquinho sobre isso. A graça de Deus está sobre toda a humanidade. Se não existisse a graça de Deus sobre a humanidade, Satanás ceifava todo esse povo, porque estão todos perdidos, para levar para o inferno, para a destruição. Mas como existe uma graça de Deus sobre a humanidade, Deus não deixa, para que haja tempo da pessoa ouvir a mensagem do Evangelho, crer em Jesus para ser salvo. Mas Satanás com seus demônios estão aí pelo mundo, rodando de um lado para o outro, procurando quem possa tragar, querendo matar, destruir, trazendo doença, enfermidade. Mas acontece, irmãos, que todos esses vírus malditos sempre existiram, só que estavam presos debaixo da autoridade de Deus, porque a graça de Deus está sobre a humanidade. Mas o povo vai pecando, zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo, a graça vai saindo, o povo vai perdendo essa graça, e a graça é a única forma, enquanto a pessoa não aceita Jesus como Salvador, essa graça natural de Deus é que guarda a humanidade de não ser destruído por Satanás e os seus demônios.
Mas de tanto o homem pecar, blasfemar de Deus, não ter um temor, blasfemar de Jesus Cristo, a graça vai desaparecendo e Satanás vai matando. Aí começa a aparecer esses vírus, esses demônios que matam, que destrói. O povo precisa voltar-se para Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir perdão, sim, pedir perdão das suas palavras, dos seus atos, da sua zombaria. Chega na hora em que nós vemos fazer essas festas mundanas, zombando de Jesus Cristo em praça pública, no meio da rua, sendo transmitido por meio de comunicação por todos os lugares. Aqueles que praticam e outros aplaudem, sem nenhum temor, e acha que isso ainda não é nada. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus, do Criador do céu e da terra. É Ele que pode garantir-nos para nós a sua graça. Meus amigos, o povo precisa cair em si, arrepender dos seus pecados, da sua zombaria. Quem é que não viu, não é, nos meios de comunicações, a zombaria que fizeram de Jesus Cristo, zombando de Jesus, o Filho de Deus? Como você acha que Deus está contente com a nação perversa, maldosa, um povo ruim? É claro que essa graça vai sair e Satanás vai aproveitar. Se o povo não se arrepender, não voltar para Deus, e essa graça de Deus sair por completo de cima da humanidade, Satanás destrói tudo. Então está na hora do povo cair em si, da humanidade cair em si e ter mais um pouco do temor de Deus, porque Deus é soberano. Aleluia! Deus é soberano, Ele sempre vai ser Deus. Quem zomba de Deus logo passa. Quem zomba de Jesus logo passa. Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Enquanto você tem o temor de Deus, quando Deus colocou em nós a sua graça, a sua bênção, nós não fizemos vã a graça de Deus. O apóstolo diz que nós não podemos fazer vã a graça de Deus. Deus dá graça. Deus abre uma porta para o homem ser salvo. Deus envia o seu próprio Filho para que o homem seja salvo da condenação. Mas o povo faz vã essa graça de Deus. Vira as costas e zomba. Então, meus amigos e meus irmãos, mas para aqueles que buscam ao Senhor, é como diz o Salmo 91, aquele que está no esconderijo, sombra do Onipotente, na sombra de Deus, aleluia, descansa, está protegido das asas do Deus poderoso. Ele é que nos dá vitória. Então, se você perguntar para mim, onde é o esconderijo de Deus? Você sabe, mas pode ser que alguém não sabe. Onde é o esconderijo de Deus? Como eu faço para ir lá? O esconderijo de Deus chama-se Jesus Cristo. Você tem que vir para Jesus. O ser humano tem que vir para Jesus, entregar sua vida para Jesus, ficar com Jesus Cristo, porque ali é o esconderijo do Altíssimo e será debaixo da proteção de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Você que já está nesse esconderijo, permaneça. Bem, como nós iremos sair? Aleluia! As protetoras de Deus que nos guarda. Mas mesmo assim, se nós partirmos daqui para a eternidade, nós estaremos com Ele, estaremos num paraíso glorioso,
esperando a ressurreição do nosso corpo. Mas se a pessoa partir sem Jesus, vai estar no lugar de tormento, esperando juízo para a condenação eterna. Como é bom servir a Deus. Como é bom seguir o conselho do pregador, que o dever de todo homem é temer a Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, nesse momento eu agradeço, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero que o Senhor aplique a cada dia o temor do Senhor no meu coração, pois tu és o Deus soberano, eterno e glorioso, que tem abençoado a nossa vida, tem abençoado a vida dos teus filhos e todos aqueles que honram o teu nome, crê no Senhor Jesus Cristo, está debaixo das tuas asas gloriosas e protetoras. Jesus, se tiver alguém que está nos ouvindo, nos vendo, doente, estende as tuas mãos para curar, meu Pai, para libertar, para abençoar a família, o seu lar, seus negócios, porque tu és Deus poderoso, aleluia, oh, glória ao teu nome. Essa bênção, Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, meu Deus, amém. Graças a Deus, meus amigos, meus irmãos, sou grato a Deus por você que está juntamente conosco fazendo essa transmissão. Juntos meditamos na palavra de Deus. Se Deus permitir, amanhã, se Deus quiser, a partir das 18 horas, estaremos fazendo mais uma transmissão. Mas também, se você quiser, eu quero dar o endereço para você abaixar o nosso aplicativo. Você pode ir no Play Store e baixar ali no Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ouvir nossas programações, os hinos, louvor, essas mensagens. Também no YouTube, se quiser nos acompanhar, é Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Deus abençoe a cada um de vocês. Até amanhã, se Deus nos permitir. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor